sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta esta reunião solene, em homenagem à Igreja Batista do Feitosa, conforme requerimento número 2011/2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador da cidade do Recife, Renato Antunes. Para ocupar a mesa dos trabalhos dessa noite, tenho a honra em convidar o representante da Igreja Batista do Feitosa, o pastor Epitácio José da Silva. Convido a diretora do projeto Centro de Desenvolvimento Integral Renascer do Feitosa, a senhora Ismaele Domingos. Convido a esposa do pastor Epitácio, a senhora Janete Lira da Silva. E convido o excelentíssimo senhor vereador da cidade do Recife, autor do requerimento, o vereador Renato Antunes. Com muita alegria nesse momento, convido a todos para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro.
sombras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Nesse momento, com muita satisfação, convido o vereador Renato Antunes para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Boa noite a todas e a todos. E posso assim falar a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que hoje a gente recebe na Câmara Municipal do Recife membros, amigos, por que não familiares da fé, da Igreja Batista do Feitosa, para fazer uma justa homenagem a uma instituição centenária que tem cumprido os preceitos daquilo que é ensinado em Mateus capítulo 8, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulo de todas as nações. Uma igreja que tem cumprido com a sua função espiritual, pastor Epitácio, mas sobretudo tem estendido a sua mão dentro do contexto social, de fazer o que muitas vezes o Estado não faz. E é com muita alegria que essa Câmara Municipal hoje abre as suas portas para receber cada um dos senhores e das senhoras. Então sejam todos bem-vindos, recebam os nossos cumprimentos. Fico muito feliz quando nos deparamos, presidente, com o plenário, com as nossas crianças. Hoje nós tratamos de um tema tão importante para a cidade, acerca da educação, e é por vocês, é por esta geração que a gente trabalha, que a gente se esforça para que de fato a gente possa trazer um Recife mais digno. Mas eu queria cumprimentar inicialmente o excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, para quem não sabe, presidente desta casa. Nos honra muito, presidente, a sua disponibilidade, como sempre, a sua agenda, que eu sei que é tão atarefada, porque se a minha o é, imagine Vossa Excelência que preside esse poder. Para quem não sabe, o vereador Eduardo Marques também é cristão, professa a fé cristã, é evangélico, e muito me alegra ter esta sessão presidida por Vossa Excelência. Vossa Excelência poderia designar um outro colega que não diminuiria, mas muito bom receber a comunidade tendo o seu presidente, tendo a sua autoridade máxima presidindo essa sessão. Então, em meus nomes, recebo os meus cumprimentos, meu agradecimento por presidir essa sessão, porque, sobretudo, partilhamos da mesma fé, dos mesmos princípios e cremos que nós temos um papel enquanto cristão aqui, zelar pela nossa cidade, mas não abrimos mão dos nossos princípios e valores, e Vossa Excelência também tem sido alguém que tem guardado a fé aqui neste ambiente. Muito obrigado, Excelência, por estar presidindo esta sessão. Quero cumprimentar o meu amigo, hoje, pastor Epitácio José da Silva, representante, não, presidente, pastor da Igreja Batista do Feitosa. Muito obrigado, pastor, pela convivência, pelo pouco tempo que nos conhecemos. Tenho visto que muitos se falam através de palavras, mas é bom que quando as nossas palavras, elas são afirmadas com as nossas atitudes. E o pastor Epitácio, eu creio que você tem ensinado muito mais com as suas atitudes, com o seu coração, do que com as suas palavras. Porque a fé cristã, ser cristão, eu aprendi desde cedo, que é você reproduzir o caráter de Jesus e cumprir com a sua missão. E o Senhor tem sido esse fiel cristão, que tem reproduzido um caráter de um homem íntegro, mas tem cumprido com a missão de Jesus, não tem negligenciado. Seja bem-vindo, essa é a sua casa. Essa homenagem hoje à Igreja Batista, mas eu tenho certeza que esse trabalho que é desenvolvido tem a sua mão, tem a sua oração, tem os seus joelhos e tem a sua lágrima. Então, seja bem-vindo a esta casa. E eu também queria cumprimentar a senhora Janete Lira da Silva, né, esposa do pastor, né?
Eu penso que toda esposa do pastor, ela é uma pastora sem título, porque é pedagoga, é psicóloga, ela cuida, ela apacenta também as ovelhas. E em seu nome eu quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, todas as irmãs que têm desenvolvido um papel tão importante, gente, na nossa sociedade, que ainda é muito machista, e a gente precisa que as mulheres também sejam essa voz, sejam as auxiliadoras, como fala na palavra de Deus, né? Aquelas que são idôneas, auxiliadoras daqueles que estão exercendo o ministério. Então, seja bem-vinda, senhora Janete. Cumprimento a senhora Ismaele Domingos. Seja bem-vinda, que hoje é diretora do projeto Centro de Desenvolvimento Integral Renascer do Feitosa. E aqui está o fruto desse projeto. Algumas crianças, tenho certeza que não estão todas. Esse plenário não caberia, não suportaria, mas eu tenho certeza que aqui é uma pequena representação dessas crianças. Então, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar especialmente também o meu amigo, pastor Anderson. Obrigado, Anderson, pela sua assessoria, não, pela sua amizade. Se isso aqui está acontecendo hoje, também tem a sua mão, tem a sua idealização. Obrigado por me ajudar nesse trabalho árduo que é cuidar da cidade do Recife. Nos bastidores, você tem feito um trabalho de excelência. Obrigado por planejar isso junto comigo e que isso hoje fosse realidade. Mas falar da Igreja Batista do Feitosa é falar um pouco da história do Recife. São 105 anos, caminhando para 106 anos já. Uma igreja centenária, uma instituição que ela vem com viés espiritual. Uma igreja ela é instituída para pregar o evangelho do reino. E pregar o evangelho do reino não é pregar o evangelho de um pastor A, de um pastor B. É reverenciar aqueles que já passaram ao longo desses 106 anos, reverenciar aquele que aqui está hoje. Mas eu tenho certeza que a premissa desse evangelho é a bandeira de Cristo. E a bandeira de Cristo ela não se desassocia do cuidado social. Nós pregamos o Evangelho porque está escrito, né? Ir de pregar o Evangelho, mas pregamos o Evangelho com exemplo, com atitude. A Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, amparar as viúvas, cuidar daqueles que não têm representação. E quando a igreja assume um papel desse, de cuidar de crianças, de olhar por uma geração que tem sido abandonada, pastor, inclusive pelo próprio Estado. Quando eu falo o próprio Estado, é o município, é a União, são os órgãos governamentais que teriam responsabilidade. E a igreja assumiu um papel pioneiro, um papel de responsabilidade compartilhada. Eu tenho certeza que hoje vocês não recebem nenhum tipo de incentivo fiscal, econômico, financeiro do município. Que bom se isso acontecesse um dia, e nós vamos brigar para que isso aconteça, porque o Estado precisa reconhecer o papel da igreja. É por isso, vereador Eduardo Marques, que eu tenho o prazer de fazer cerimônias como essa, de trazer a igreja para que o município reconheça, para que a sociedade reconheça, para que a imprensa reverbere aquilo que a igreja hoje faz. A igreja tem um papel social muito importante, porque na igreja vidas são tratadas. Estou falando alguma verdade? Famílias são restauradas, casamentos são restaurados, crianças são preparadas para o amanhã. Eu tenho certeza que Vossa Excelência pode tocar, pastor Epitácio, nesse exemplo, mas eu tenho certeza que crianças que passaram por esse projeto, hoje estão matriculadas em universidades, hoje estão desempenhando o seu trabalho no aspecto social, servindo de exemplo para outros. Mas por quê? Porque alguém estendeu a mão, porque alguém olhou por eles. Então, na omissão do Estado, a igreja faz o seu papel. Então, falar da Igreja Batista do Feitosa, eu não falo isso aqui como um favor que eu estou fazendo, longe de mim. É a nossa obrigação, vereador Eduardo Marques, reconhecer as instituições civis, religiosas, evangélicas, católicas, espíritas, aqueles que fazem pelo nosso Recife. É verdade que nós temos responsabilidades constitucionais, mas eles fazem sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, sem esperar salário, sem esperar qualquer outra coisa. Faz pelo pleno sentimento, é pelo rei e pelo reino. Que se não fosse por ele, em vão seria o vosso trabalho. Então receba os nossos cumprimentos, a Igreja Batista do Feitosa, por esse trabalho localizado hoje lá no bairro da Encruzilhada. Como nós falamos, tem muito o que comemorar. Ao atender o chamado, pastor, da grande comissão, de não se ficar recluso às suas paredes, pastor Anderson. Uma igreja relevante é uma igreja que ela é lançada para fora. É eclésia, aqueles que são chamados para ir. E uma igreja relevante é uma igreja que vive Jesus, que não apenas fala de Jesus. Precisamos falar de Jesus, mas viver Jesus é mais difícil. Por isso que ser cristão não é só palavra, é atitude. E essa Igreja Batista hoje, que essa casa reverencia, que a cidade do Recife presta homenagem, é uma igreja centenária que tem sido relevante, porque além de falar, tem feito.
aquilo que Jesus faria nas nossas épocas. O próprio Jesus falou que das crianças é o reino dos céus. E muitas vezes nós vimos na nossa cidade crianças sendo maltratadas, crianças em sinais, crianças em estado de miséria, onde o Estado tem que assumir a sua responsabilidade. Mas louvamos a Deus porque existem ainda ministérios comprometidos com a causa maior do mandamento que Cristo nos deu: amai-vos uns aos outros, como eu te amei. E amar cada criança dessa é você estar lançando uma semente, para que amanhã, quem sabe, eu via essa criança chorando há pouco, eu pensava comigo, deixa ele chorar, aqui é a casa dele, ele tem que se sentir à vontade. Mas quem sabe ele não pode, daqui a 20 anos, estar sentado nessa cadeira como vereador da cidade do Recife. Por que não? São sementes que são lançadas e nós temos responsabilidade. Muitos me perguntam o que é que a igreja faz no contexto da política, como se política fosse coisa do diabo. Não, política muda a realidade social, é uma ferramenta. E se nós que temos a mentalidade de Cristo não assumirmos a posição que temos que assumir, estamos delegando essas responsabilidades a outros. Por isso eu creio que cada um dos senhores pode sonhar um dia estar aqui, essas crianças. Quem diria? Uma criança que talvez não tinha nada para não ser nada, tinha tudo para não ser nada, mas alguém acreditou. E a Igreja Batista Feitosa acreditou. A CEDIRF acreditou, Ismael. Vocês doaram o seu tempo, a sua dedicação. Eu tenho certeza que muitas vezes no final do mês as contas não batem, é aquele aperreio, faltou um sabão, um sabonete, faltou um caderno, faltou um lápis, mas tudo é feito com muito amor. E quando tudo é regado com amor, olha, mesmo que o homem não reconheça, entenda, o Pai que está nos céus, que nada está oculto aos seus olhos, está vendo o sacrifício de cada um dos senhores e das senhoras. E eu tenho certeza que Ele vos recompensará. Então é por isso que hoje é muito fácil para a gente fazer essa homenagem, porque é algo que de fato não é favor, é uma obrigação, é um reconhecimento público a uma instituição que tem de fato proclamado Jesus com ação. E falar do Centro de Desenvolvimento Integral Renascer do Feitosa, fundada em 13 de julho de 2008. Uma associação civil sem fins econômicos, diga-se de passagem, não está preocupada com lucro, está preocupada em investir em criança, em cuidar de criança, em plantar sementes para o futuro. Sediada em Recife, na Rua Padre Miguelino, lá na Encruzilhada, surgiu dos anseios da própria membresia da Igreja Batista do Feitosa. Que coisa boa, pastor. Quando os membros de nossas igrejas, eles assumem essa responsabilidade. O pastor muitas vezes é aquele que vai ajudar, que vai impulsionar, que vai dar as mãos, mas quando a membresia, Eduardo Marques, você que também é evangélico, assume a sua responsabilidade de não delegar responsabilidade. Porque se a gente vê ao longo da Bíblia, sempre existem aqueles pastores que delegaram responsabilidade. A gente vê isso lá desde Gênesis, né? Não vou pregar sobre isso não, a gente deixa uma próxima oportunidade quando o Senhor me convidar para ir lá. Mas o homem sempre delegou responsabilidade. Eva pecou, disse que foi o marido pecou, disse que foi a cobra, e assim foi até hoje. E acontece que hoje a gente não assume o que é o nosso papel fazer. E a Igreja Batista do Feitosa assumiu, a sua membresia assumiu esse papel. E essa associação tem como finalidade, como já foi dito, atender programas sociais com vista a mudar a condição de miséria que se encontra famílias, crianças, através de assistência alimentar, vereador Eduardo Marques. Por isso que esse projeto aqui foi votado e unanimamente todos os vereadores aprovaram essa homenagem, porque não é uma homenagem a uma religião, mas embora professamos a nossa fé cristã, mas é uma homenagem a uma instituição que faz, que tem fruto, é uma árvore frondosa que dá os seus frutos, tira famílias e crianças do estado de miséria, assistência alimentar, educacional, profissionalizante, ações preventivas para proteger crianças e adolescentes carentes contra a violência e a marginalidade instalada nas comunidades carentes. Integração familiar e social dos beneficiários, assessorar os beneficiários na defesa dos seus direitos e no cultivo dos seus deveres, objetivando a cidadania plena. Disseminar o ensino religioso, conforme expresso nas Sagradas Escrituras. Ensinar Jesus, falar do amor de Jesus. Mas embora tenha um cunho espiritual, recebe criança evangélica, católica, espírita, branco, negro, índio, porque não faz distinção de cor, raça, sexo ou mesmo de questão social. É uma instituição plural na sua recepção, mas que tem princípios e valores que são inegociáveis. O CEDIRF, no desenvolvimento de suas atividades, não faz qualquer distinção. É por isso que essa Casa Plural, senhor presidente, de forma unânime, reconheceu e hoje abre suas portas para fazer essa homenagem. E eu queria encerrar essas palavras, pastor Feitosa, louvando a Deus, bendizendo ao nome do Senhor, porque a Bíblia diz a Ele toda a honra e toda a glória.
exaltando a Ele porque eu tenho visto em vocês, e essa casa hoje reconhece, porque a partir do momento que a gente faz um requerimento, o requerimento aprovado, não é mais uma homenagem do vereador Renato Antunes. Renato Antunes apenas foi aquele que foi autor do projeto, mas hoje passa a ser uma homenagem desta casa legislativa, deste poder, que tem como premissa também, junto com o Executivo, governar a nossa cidade. E hoje essa casa reconhece publicamente que essa instituição é uma instituição relevante. Então, tudo que fazemos hoje não é mera favor, é obrigação, mas é, sobretudo, reconhecimento por tudo que vocês têm feito, por tudo que vocês têm trabalhado, se esforçado. Então, receba os nossos cumprimentos. É com muita alegria que hoje a gente abre essa casa para receber a Igreja Batista do Feitosa, pelos seus relevantes trabalhos. Que o Espírito de Deus vos conduza com graça e sabedoria e que Atos capítulo 2, versículo 42, possa ser algo relevante na vossa caminhada. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, repartindo o pão, que de fato a gente possa prosseguir, caminhando e fazendo de Jesus conhecido em toda a nossa geração. Receba os nossos cumprimentos. O vereador Renato Antunes e esta casa vos parabenizam, em nome de Jesus e em nome do povo do Recife, pelos relevantes trabalhos. Obrigado a todos, uma boa noite. Neste momento, convido o vereador Renato Antunes para que faça a entrega de um diploma à Igreja Batista do Feitosa, nesse ato representado pelo pastor Epitácio José da Silva. Com muita alegria, nesse momento, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, eu tenho a honra e a alegria de convidar as crianças do projeto Centro de Desenvolvimento Integral Renascer do Feitosa para que façam uma apresentação de dança.
Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Com muita satisfação, em nome de todos os vereadores e vereadoras do Recife, tenho a honra de convidar o pastor Epitácio José da Silva para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso.
senhores vereadores da cidade do Recife, Sua Excelência, presidente da Câmara, o vereador Eduardo Marques, meu cordial boa noite. Agradeço aos senhores e, de forma especial, ao vereador e pastor Renato Antunes, pela concessão desta homenagem à Igreja Batista do Feitosa. A Igreja Batista do Feitosa, como já foi mencionado aqui pelo nobre vereador Renato Antunes, é uma igreja evangélica, é uma igreja ligada à Convenção Batista Brasileira, e há 106 anos, ali no bairro da Encruzilhada, já fazendo divisa com o bairro do Torreão, desde a época em que aquela localidade era um sítio que se chamava Sítio do Feitosa. E é exatamente esse a origem do nome da igreja. Desde aquela época, 1 século e mais 6 anos, a igreja tem pregado o Evangelho Santo de Jesus ali e procura, através das suas ações como igreja e através dos seus ministérios, fazer ali uma diferença. A Igreja Batista do Feitosa, ao longo desse tempo, organizou outras 12 igrejas em diferentes bairros do Recife e fora do Recife também. A primeira Igreja Batista do Arruda, a primeira Igreja Batista no Curado 4, Águas Compridas, na cidade de Passira, Santo Amaro, aqui no Recife, Catuama, Alto do Sol Nascente, Rio Doce, quarta etapa, a Igreja da Tacaruna e a Igreja Memorial, lá em Pau Amarelo, em Paulista. A igreja procura cumprir o que Jesus recomendou que fosse feito. E está escrito na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isto, a Igreja Batista do Feitosa, ela tem se esforçado para cumprir. Por outro lado, há 10 anos, a Igreja Batista do Feitosa criou o Centro de Desenvolvimento Integral Renascer do Feitosa, o nosso querido CDI do Feitosa. O CDI do Feitosa é um centro lúdico, espiritual e de formação intelectual, numa parceria com a Copation, a qual visa tirar crianças e adolescentes da exposição com a marginalidade e do perigo do envolvimento com drogas, e também minimizar o sofrimento desses provocado pela extrema pobreza daquela área. E até aqui, Deus tem nos ajudado a cumprir esta missão. Por quê? Porque Ele mesmo, através do seu Filho Jesus, Ele nos ensinou a fazer isso. Mateus 25, 35 ao versículo 40, é uma orientação do próprio Jesus para nós quando diz: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, eu era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo:
Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedarmos, e nu e te vestirmos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e foste ver-me? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade eu vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, o fizestes a mim. E o CDI do Feitosa, sendo um braço principal das ações sociais da Igreja do Feitosa, tem se esforçado para cumprir esta recomendação do próprio Jesus. Amém? Eu reitero nossos agradecimentos e me permitam orar neste momento com os senhores. Amém? Eu convido a ficarmos em pé. Antes de encerrar e antes que eu esqueça, está entre nós o pastor Eliseu, é ministro de missões da nossa igreja, junto com a sua esposa, a irmã Débora. E está entre nós alguns diáconos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento. Momento especial na vida da Igreja Batista do Feitosa. Momento especial na vida de todos nós que fazemos o CDI do Feitosa. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do vereador Renato Antunes. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta casa, por ouvir, Senhor Deus, este pedido e atender por unanimidade. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Anderson Marques, o nosso amigo. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender a Tua vontade. E que este momento possa servir de estímulo, não somente para a gente continuar nesta missão, mas também para que outras igrejas possam ver isto como exemplo positivo e se renderem a esta ação que beneficia aquele que mais precisa. Nos dá, Jesus, a Tua bênção e perdoa os nossos pecados. No nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Entre nós também está o ministro de música, o irmão Givanelso. Que Deus abençoe. Obrigado. Com muita alegria, convido o coral da Igreja Batista do Feitosa para que faça uma apresentação musical.
Senhoras e senhores, para mim, mais uma vez, uma alegria, uma honra muito grande presidir uma reunião solene proposta pelo vereador Renato Antunes. Posso testemunhar da pessoa do vereador Renato Antunes. Nós poderíamos abrir um dicionário e fazer uma lista de tantos bons adjetivos para mostrar as suas qualidades, mas tenho certeza que nós estaríamos esquecendo algumas das mais importantes. Por isso, tem alguns versículos da Palavra de Deus que já tive a oportunidade em uma dessas solenidades que enriquece a história da Câmara Municipal, todas as vezes que ele propõe, que me faz lembrar o vereador Renato Antunes, e hoje não poderia deixar, mais uma vez, de ler, vereador, para Vossa Excelência. Diz a Bíblia, no Salmo 1, o bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Parabéns, Excelência. Vossa Excelência é digno de todos os nossos aplausos. Parabéns. Mas, pastor Epitácio, como existe assim alguns defeitos, né? Para mim, o único defeito dele é torcer pelo Santa Cruz. Eu quero, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, de todo o povo recifense, quero parabenizar a Igreja Batista do Feitosa pelos relevantes serviços prestados ao nosso povo, à cidade do Recife. E como diz a Bíblia, lá no livro de Deuteronômios, no capítulo 1, seu versículo 11, se não me falha a memória, que o Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais do que sois, como vos tem prometido. E ainda diz a Bíblia, alguns dos versículos que são aqueles que eu mais gosto, pastor, e que alguns que já estiveram aqui, tenho certeza, já tiveram a oportunidade de ouvir citá-los, e que eu peço e eu rogo a Deus que derrame essa bênção na vida do senhor, da sua senhora, da sua família, do seu ministério, de cada membro de sua igreja, da vida do vereador Renato Antunes, pois é um exemplo, uma luz nesse mundo, e diz a Bíblia no capítulo 6, nos versículos 24, 25 e 26 do livro de Números, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz maravilhosa que a Igreja do Feitosa, a Batista do Feitosa tem, porque confessa Jesus Cristo como seu Deus e único suficiente Salvador, e além de todos esses benefícios ao povo do Recife, tem a firme convicção de levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida daqueles que se encontram perdidos, e como falou o pastor, o vereador, esse querido amigo Renato Antunes, transformando vidas do nosso povo, do povo recifense. Parabéns à Igreja Batista do Feitosa, parabéns. Quero agradecer ao cerimonial dessa casa, muito obrigado. Sem vocês nós não conseguiríamos fazer uma reunião tão organizada e tão bonita como essa. Muito obrigado, obrigado ao TV Câmara que transmitiu ao vivo pelo site da Câmara Municipal do Recife e que está disponibilizado tanto no site como no YouTube, né, para que a gente possa assistir quantas vezes quisermos esse momento tão importante para a Câmara Municipal do Recife, tão importante para a nossa cidade. Quero agradecer a todos do som, a todos os funcionários do plenário, muito obrigado, obrigado também àqueles que ajudaram, do gabinete do vereador Renato Antunes, que ajudaram a fazer o sucesso desse evento tão bonito.
de forma que, nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para amanhã, às 15 horas, nesse mesmo local. Está encerrada a reunião.